Bem-vinda sabiamente, é um prazer vê-lo aqui. Hoje veremos algumas citações de Voltaire que podem revolucionar sua vida. Mas antes de irmos, deixe seu like e sua inscrição, isso me ajuda muito a continuar. Avante sabiamente. A pintura é poesia sem palavras. O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. O interesse que tem em acreditar numa coisa não é a prova da existência dessa coisa. Os homens que procuram a felicidade são como os embriagados que não conseguem encontrar a própria casa, apesar de saberem que a têm. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. O trabalho poupa-nos de três grandes males: tédio, vício e necessidade. Como é duro odiar os que se gostaria de amar. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. Todo homem é culpado do bem que não fez. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. A esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. O orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprios, o dos grandes em nunca falar de si. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. Uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. É mais claro que o sol, que Deus criou a mulher para domar o homem. Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. A espécie humana é a única que sabe que tem de morrer. A maior parte dos homens é como a pedra do ímã, tem um lado que atrai e outro que repele. Uma conduta irrepreensível consiste em manter cada um a sua dignidade sem prejudicar a liberdade alheia. Existirá alguém tão esperto que aprenda pela experiência dos outros. O público é uma besta feroz, deve-se enjaulá-lo ou fugir dele. Um ancião é uma grande árvore que, já não tendo nem frutos nem folhas, ainda está presa à terra. Respeito o meu Deus, mas amo o universo. Aprender várias línguas é questão de 1 ou 2 anos, ser eloquente na sua própria exige a metade de uma vida. Para ter sucesso neste mundo não basta ser estúpido, é preciso também ter boas maneiras. Aproximo-me suavemente do momento em que os filósofos e os imbecis têm o mesmo destino. O casamento é a única aventura ao alcance dos covardes. A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. Não prestamos para nada se só formos bons para nós próprios. Escrevo-vos uma longa carta porque não tenho tempo de a escrever breve. O segredo de aborrecer é dizer tudo. O maior prazer que alguém pode sentir é o de causar prazer aos seus amigos. Feliz daquele que desfruta agradavelmente da sociedade, mais feliz é quem não faz caso dela e a evita. Ama a verdade, mas perdoa o erro. A leitura engrandece a alma. As paixões são os ventos que enfunam as velas dos barcos, elas fazem-nos naufragar, por vezes, mas sem elas, eles não poderiam singrar. Os desconfiados desafiam a traição. O repouso é uma boa coisa, mas o tédio é seu irmão. O ouvido é o caminho do coração. Um dia tudo será excelente, eis a nossa esperança, hoje tudo corre pelo melhor, eis a nossa ilusão. Todo divórcio começa mais ou menos ao mesmo tempo que o casamento talvez comece algumas semanas mais cedo. Façam o que fizerem, destruam a infâmia e amem aqueles que vos amam. Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais. As grandes coisas são muitas vezes mais fáceis do que aquilo que se pensa. Se os homens estivessem satisfeitos consigo mesmos, estariam menos insatisfeitos com as suas mulheres. De todas as doenças do espírito humano, a fúria de dominar é a mais terrível. A superstição põe o mundo em chamas, a filosofia apaga-as, a dor é tão necessária como a morte. O supérfluo é uma coisa extremamente necessária.
A arte da medicina consiste em distrair o paciente enquanto a natureza cuida da doença. Deus concedeu-nos o dom de viver, compete-nos a nós viver bem. Há quem brilhe na segunda fila e se eclipse na primeira. Encontrou-se, em boa política, o segredo de fazer morrer de fome aqueles que, cultivando a terra, fazem viver os outros. Um mérito inegável da poesia, ela diz mais em menor número de palavras que a prosa. Sufoca-se o espírito da criança com conhecimentos inúteis. Se queres conversar comigo, define primeiro os termos que usas. Esse monstro enorme a que se chama público, e que tem tantos ouvidos e tantas línguas, mas ao qual faltam os olhos. Fiz um pouco de bem, é a minha melhor obra. A vida é uma criança que é preciso embalar até que adormeça. Só há uma maneira de lutar contra o poder, é sobreviver-lhe. Quanto mais envelhecemos, mais precisamos ter o que fazer, mais vale morrer do que arrastarmos na ociosidade uma velhice insípida. Trabalhar é viver. A alma é uma fogueira que convém alimentar, e que se apaga dado que não se aumente. O maior problema e o único que nos deve preocupar é vivermos felizes. Ensinam-se os homens a serem honestos, sem isso, poucos chegariam a sê-lo. Deixaremos este mundo tão tolo e tão malvado como o encontramos quando chegamos a ele. Só fui à falência 2 vezes, a primeira, quando perdi uma causa, a segunda, quando a ganhei. Em questões de dinheiro temos todos a mesma religião. Só se servem do pensamento para autorizar as suas injustiças e só empregam as palavras para disfarçar os pensamentos. A educação desenvolve as faculdades, mas não as cria. Uma palavra posta fora do lugar estraga o pensamento mais bonito. Teria maior confiança no desempenho de um homem que espera ter uma grande recompensa do que no daquele que já a recebeu.